comunhão com os irmãos, orarmos e orarmos um pelos outros. Então, nós faremos assim uma mensagem muito breve, muito embora a mensagem da palavra de Deus seja o ponto principal do culto e jamais deve ser desprezada ou eliminada em um momento de culto a Deus. E como nós já fizemos aqui no início, quando o nosso irmão Lucas trouxe uma breve reflexão, falando assim, da importância de sabermos como orar e o que devemos pedir ao nosso Deus, que é misericordioso para conosco. E, indo quase que no mesmo sentido, nós vamos ler o texto de Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 25. Eu creio que todos estão me ouvindo bem. Caso não esteja bom o áudio, alguém me avisa, mas acho que todos estão ouvindo bem. Mateus, capítulo 6, do verso de número 25, eu lerei, os irmãos acompanham. Diz assim a palavra de Deus: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Vamos fazer uma breve oração? Deus amado, Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, a quem nós devemos a salvação e que tanto nos ama. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor, pela tua aliança e pela tua graça. E te pedimos nesse momento que nos fale através da tua palavra, para que sejamos cada vez mais edificados nesta verdade. Em nome de Jesus que nós te pedimos, sabendo que somos muito falhos, mas que o Senhor, através do teu Espírito, fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se nós voltássemos lá para o Salmo de número 90, nós encontraríamos o profeta Moisés, aquele que, quando foi chamado pelo Senhor, disse: envia outro porque eu não sei como falar, eu não falo corretamente, eu não tenho capacidade de guiar este povo. E, tendo em vista o tamanho da tarefa que ele tinha e o trabalho que Deus lhe havia incumbido naquele momento, nós podemos até entender que, do ponto de vista humano, a nossa reação seria igual ou até pior, dizendo: não, eu jamais irei. E aí Moisés, ele se vê naquela situação em que ele está sendo levado a profetizar ao povo de Deus, mas não apenas isso, como se não fosse importante o suficiente, afinal de contas, aquele é o profeta que iria receber das mãos do Senhor a lei, a aliança e toda a lei moral contida ali nos 10 mandamentos, em todos os preceitos passados ao povo de Deus ali no Pentateuco. Mas, além disso, ele também tinha o objetivo de falar a um ímpio que ele deixasse o povo de Deus ir embora para louvar a Deus, cultuar a Deus. Ou seja, Moisés estava sendo impelido a ser instrumento de Deus para libertar o povo de Israel das mãos do Egito, das mãos de Faraó. E a primeira resposta de Moisés foi: eu não quero ir, eu não tenho capacidade de ir. Este homem escreve o Salmo 90 dizendo que o Senhor é o refúgio dele. Este homem, ele olha para o passado, ele vê o que Deus fez em sua vida, como conduziu aquele povo, e diz que o Deus a quem ele servia, o Deus que o havia enviado, era um Deus que existe de eternidade a eternidade. Este mesmo Deus que era o seu refúgio. Se valendo dessa verdade, seria muito mais fácil aceitarmos qualquer tipo de incumbência que Deus nos dê, qualquer tipo de ordem, qualquer tipo de mandamento que o Senhor nos faça, porque o Deus que é todo-poderoso, ele cumprirá a sua palavra. Ele cumprirá a sua palavra porque ele fará para a sua própria glória e o seu próprio louvor. E não apenas porque ele nos prometeu, não apenas porque ele fez um compromisso pessoal conosco, ele fez um compromisso pessoal conosco fiado em si mesmo, ou seja, ele não pode mentir. A palavra de Deus diz que o Senhor não mente. Então, ele promete ao seu povo, ele promete ao profeta Moisés, e como ele não pode mentir, como ele é perfeito, como ele é santo, como ele é puro, como ele é justo, ele cumprirá a sua palavra de forma cabal. Por esse motivo,
nós temos a plena certeza de que podemos repetir as palavras que o profeta Moisés disse. O Senhor é o nosso refúgio. Nele nós confiamos e podemos estar tranquilos, apesar de toda a nossa iniquidade, apesar de todas as nossas fraquezas, como ele deixa bem claro ao longo de todo aquele salmo. O verso 1 do Salmo 90 diz: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Por que eu estou começando falando a respeito do profeta Moisés? Porque aqui o Senhor Jesus está chamando os seus discípulos para pregar o evangelho, e esse sermão do monte, ele é muito pautado na vida do que o cristão deve fazer, do que o discípulo deve fazer. E aí Jesus Cristo sintetiza os 10 mandamentos, logo no capítulo de número 5, nós vemos isso. E antes ainda, ele fala sobre as bem-aventuranças, deixando bem claro que os bem-aventurados são aqueles que sofrem por causa do evangelho, e que sofrer por causa do evangelho é um sinônimo de humildade, ou seja, de arrependimento. E que esses homens simples que sofrem por causa do evangelho, estas pessoas, a igreja do Senhor, os discípulos do Senhor, eles são o sal da terra, eles são a luz do mundo, porque a luz que procede do próprio Pai é difundida através de sua igreja. E o próprio Jesus se faz presente na vida dessa igreja. É por esse motivo que somos chamados de sal da terra, luz do mundo, e, como diz no verso de número 16 do capítulo 5 de Mateus, para que os homens vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o vosso Pai. Ou seja, vocês serão abençoados, vocês serão livrados dos sofrimentos, ou passarão pelos sofrimentos e resistirão aos sofrimentos. Deus os salvará em meio aos sofrimentos e às calamidades que porventura vierem. E tudo isso, ao terminar tudo o que vocês fizerem, confiados em Deus, confiados na aliança feita com o Senhor, ou melhor, que o Senhor fez com vocês, vocês serão tidos como o sal da terra, luz do mundo, vocês glorificarão o vosso Pai. Meus irmãos, neste capítulo de número 6, quando ele passa a falar mais especificamente de algo que é tão presente nos nossos dias e na nossa sociedade especificamente, nós podemos até dizer que não é especificamente na sociedade ocidental, isso é algo que já faz parte, ainda mais em épocas em que todos estão ligados de alguma forma, ou quase todos estão ligados de alguma forma por meio das várias mídias, dos vários meios de comunicação. Nos nossos dias, nós vemos ansiedade, busca por prazeres ou por conforto, de um modo que as coisas mais necessárias, que são descritas na oração dominical, ou seja, o comer, o vestir, a provisão para o dia a dia, quando essas coisas se tornam motivo de ansiedade e de culto, inclusive, infelizmente, de alguns cristãos, inclusive de nós, se não vigiarmos, quando nós olhamos para essas necessidades e damos tanta importância, nós estamos fazendo o oposto do que Jesus Cristo nos diz e não estamos glorificando ao Pai Celeste. E aí é interessante que no final desse verso de número 25, ele diz assim, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Agora volte lá para o Salmo 90, quando o profeta diz assim, olha, a gente conhece a ira do Senhor como é devida, a gente conhece de fato a nossa iniquidade, e ele deixa bem claro, porque nós somos pó, e voltaremos ao pó, nós somos muito, muito frágeis, e a gente rapidamente passa, e a gente seca como a erva, é muito frágil a nossa vida, a nossa estadia aqui, inclusive nos momentos que nos achamos mais fortes, é nesses momentos que nós nos abalamos mais em função de algum problema ou de alguma adversidade, porque aí a gente percebe o tamanho da corrupção que existe neste mundo, ou seja, o pecado que desgraçou o mundo, ou seja, ele causou destruição e ruína, é o que diz, por exemplo, lá em Romanos, muito especificamente em relação ao ser humano, levou à morte, mas também teve consequências em toda a criação. Portanto, neste mundo corrompido e neste mundo caído, quando andamos com ansiedade, buscando os nossos desejos e inflando o nosso ego, mais cedo ou mais tarde, todos nós, independente de sermos crentes ou não, até mesmo ateus, que muitas vezes se dizem muito fortes e poderosos,
e que não precisam acreditar em ninguém, estes principalmente, por sinal, mas, vez por outra, independente do cargo, da posição, do status, independente da sua constituição, ou seja, da sua saúde que ele teve no seu histórico, por vez ou outra, quando ele se depara com algum problema, vem o desespero. E aí ele percebe, como disse o profeta Moisés, lá no Salmo 90, que o homem é pó. Ele seca rapidamente, ele se dissipa facilmente, e nós não conhecemos de fato o poder de Deus. E nós não conhecemos de fato a ira de Deus por causa do nosso pecado, e consequentemente nós não conhecemos o quanto o nosso pecado ele desagrada a Deus e nos causa ruína. O pecado causa ruína ao ser humano. E à medida que nós nos aproximamos de Deus, nós vemos uma possibilidade de restabelecermos a nossa comunhão com Deus. E por causa do sangue de Cristo Jesus, quando nós nos arrependemos, nós somos restituídos a esta presença que foi perdida lá no Éden. E agora de forma perfeita, porque Jesus Cristo ele viveu de forma perfeita diante do Pai. E nós, graças a Deus, compartilhamos desses méritos alcançados por Cristo, não por nós. Então, quando Cristo está dizendo, não andeis ansiosos, ele está dizendo para confiarmos tão somente nele. Ele deixa isso bem claro no final desse trecho, que vai até o verso de número 33. Nós devemos buscar, em primeiro lugar, o reino dos céus. Nós devemos buscar, em primeiro lugar, a glória de Deus. Orar é invocar o nome do Senhor. Para que oremos, nós precisamos estar convictos de que somos pecadores. Porque se nós falarmos simplesmente porque achamos que temos um link direto com Deus, porque Ele sempre está nos ouvindo, temos que entender, em primeiro lugar, que, como diz um ditado popular, infelizmente o coração do homem, por mais que ele seja bem intencionado, não é? De boas intenções, o inferno está cheio. Nós vemos, por exemplo, na própria Bíblia, caso de pessoas que tinham uma boa intenção. Ora, eles queriam apenas dar uma ajudinha. O exemplo mais claro seria o de Abraão, quando ele atendeu ao conselho de Sara, dizendo, olha, já que nós não podemos ter um filho, então vamos ter um filho através da minha serva. A intenção era ótima, pelo menos parece. E por mais que Abraão tivesse fé, ele fraquejou naquele momento, por mais que ele seja chamado de pai da fé. Porque ele não colocou toda a sua confiança em Deus naquele momento específico. E ele demonstrou o seu temor, que, por sinal, é demonstrado ao longo dos salmos por tantos salmistas, principalmente por Davi. O salmista ele sempre demonstra o seu temor, suas dúvidas. Ele sempre expressa que ele é muito frágil e que, vez por outra, ele quer até desacreditar de que Deus, de fato, cuida dele. E ele fica se perguntando, será que Deus me esqueceu? Até quando o Senhor vai me excluir de sua presença? Até quando o Senhor não vai atender as minhas orações? Podemos ver isso também no caso de Daniel, quando ali ele confessa os seus pecados e o pecado do povo, dizendo assim, eu sei que nós pecamos contra ti e a nós resta o corar de vergonha por causa das nossas iniquidades, mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor tem todo o poder nas suas mãos e a ti pertence o perdão, a misericórdia, a ti pertence a graça, em quem nós podemos confiar e por tua benevolência tu pode nos redimir, pode mudar a nossa situação. Quando o Senhor Jesus nos chama a não sermos ansiosos por causa das nossas necessidades, e muitas das vezes por causa das nossas adversidades, Ele está nos lembrando que nós vivemos aqui para a glória de Deus. E como diz lá no Salmo 90, eu vou usar muito o Salmo 90 nesse momento, porque realmente esse Salmo toca muito meu coração. Ele diz, olha, Senhor, nós sabemos que as obras das tuas mãos são perfeitas. Então confirma sobre nós as obras das tuas mãos. Que a nossa vida seja para a tua glória. Nos conduz de forma que nós alcancemos corações sábios. E para que os povos vejam que o Senhor nos abençoa. E tudo isso será para a tua glória, Senhor. Será o reflexo da obra das tuas mãos, e não a nossa própria glória. Quando temos essa consciência, nós concordamos, por exemplo, com o que um dos reformadores disse, inclusive nas suas 95 teses, no caso de Martinho Lutero. Ele diz lá, em uma das
um dos principais argumentos iniciais dele é que quando Jesus Cristo diz arrependei-vos, o que Jesus Cristo está nos ensinando é que o cristão deve viver em constante arrependimento e penitência, ou seja, ele deve estar sempre olhando para o seu pecado, sua natureza humana, e vendo o quanto existe uma diferença grande, um abismo entre Deus e o homem. Deus é misericordioso, bondoso. As suas misericórdias se renovam todas as manhãs. Mas ao invocarmos o nome do Senhor, nós precisamos ter a consciência de que nós estamos falando com o Senhor Todo-Poderoso. Isso não o torna mal, isso não o torna injusto, pelo contrário. O fato de o Senhor nos acolher, apesar das nossas iniquidades, demonstra a graça, a benevolência, o Deus que nos trata com um amor que não pode ser descrito por nenhuma sensação ou sentimento humano. Nós gostamos de falar, por exemplo, que o amor de mãe é algo incomparável. Meu irmão, por mais que seja verdade esse tipo de argumento, muito belo, é algo que nos estimula a ternura, algo que nos estimula os bons sentimentos, ao nos lembrarmos do amor de uma mãe, o amor de um pai. Nós não podemos comparar com o amor celestial, o amor de Deus, que nos convida a pararmos de pensar tanto em nossos problemas e de termos a consciência de que, na verdade, nós estamos passando por problemas desse mundo porque este mundo está corrompido por causa do pecado, e nos lembrarmos que, muitas das vezes, esses problemas são causados por causa das nossas iniquidades. Porque nós somos rebeldes, porque nós nos distanciamos de Deus, porque nós não ouvimos a advertência de Deus, às vezes por imprudência, e não estudar a palavra do Senhor, entender melhor a sua palavra, se aprofundar nessa riqueza que é a lei do Senhor, contida no Evangelho. O Evangelho é o maior exemplo do amor de Deus. Jesus Cristo crucificado, Jesus Cristo humilhado por causa dos nossos pecados, moído por causa dos nossos pecados, de forma que hoje nós temos a plena certeza de que temos a salvação eterna. E essa mensagem é libertadora. Nós podemos passar por qualquer coisa nesta terra, como estava dizendo o nosso irmão Lucas no início. Nós temos a consciência de que o nosso Deus é Ele o motivo de nós nos deitarmos e pegarmos sono. Não é porque nós conseguimos muitas coisas por causa do nosso braço forte. Não é porque nós temos uma família muito bonita. Não é porque nós temos um emprego bom. Não é porque nós temos saúde. Quantas pessoas estão com saúde perfeita do ponto de vista físico, do corpo, e infelizmente sua mente está distante de Deus por esse motivo especificamente. Tantos que estão angustiados, que estão muito além de uma depressão, que estão totalmente sem norte na sua vida, com suas mentes cativas ao pecado. Mas nós recebemos a graça de conhecermos a Cristo e podemos seguir a Cristo e aquilo que Ele nos ensinou, como diz no verso de número 33 deste capítulo de número 6 de Mateus. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, ou seja, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas, todas as nossas necessidades, vos serão acrescentadas. À medida que nós confiamos nisso, nós também pregamos o Evangelho. Nós vivemos o Evangelho. Precisamos pregar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, falar desta palavra aos nossos amigos, aqueles que nos rodeiam, e até mesmo aqueles que estão à nossa frente, ao nosso redor, naquelas ocasiões em que o Senhor nos concede essa graça. Mas a vida cristã não está dissociada de uma vida de fé, de pleno arrependimento e de viver esse Evangelho. À medida que nós vivemos o Evangelho, nós temos plena convicção de que seremos capazes de anunciar o Evangelho, porque o Espírito Santo de Deus nos capacitará. Porque o Senhor levará sobre ele todas as nossas ansiedades. Porque nós glorificaremos ao Pai, porque foi para isso que ele nos criou. E nessa noite, nós invocaremos o nome do Senhor, como já fizemos inicialmente, mas agora nós invocaremos o nome do Senhor, pedindo por motivos específicos, confiando de que o Senhor Jesus, ele intercede por nós. E o Senhor, Deus Todo-Poderoso, ele nos concederá conforme a sua vontade, para que o Senhor seja glorificado.
E a resposta que virá da vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Portanto, invoquemos o nome do Senhor. Descansemos no Senhor e oremos, porque nós cremos em um Deus que é todo-poderoso e que nos salvou da condenação da morte. Glorificado seja o seu nome. Só por isso nós deveríamos dar graças a todos os momentos. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Amém.